Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui é outro presente que eu ganho de uma assessoria de comunicação, a Fala Criativa. Mandou um e-mail para mim: opa, temos alguém com perfil pro Leadercast, manda ver. Vamos trocar nossa ideia aqui, né? Se você estiver ouvindo a gente aí também, conhecer alguém que acha que tem perfil pro Leadercast, manda para mim aí a indicação que a gente vai analisar o assunto, né? Se quiser o e-mail é contato@lucianopires.com.br. 3 perguntas fundamentais, as únicas que você não pode chutar. O resto faz o que você quiser, tá? O resto é livre. É livre. Seu nome, sua idade e o que você faz. Bom, meu nome é Aldo Pini, tenho 39 anos, eu sou publicitário. Aldo Pini. Isso tem jeito de italiano? Totalmente italiano. Totalmente italiano. Totalmente. Pini Pini. italiano. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo mesmo. Tá. Eu sou daqui de São Paulo. Meu avô é italiano. Seu avô é italiano. Meu avô é de Milão. Puta, que beleza, cara. Seu pai e sua mãe fazem o quê? Não, minha mãe, ela sempre cuidou de casa. Minha mãe parou a vida para cuidar de mim quando eu nasci. Meu pai, ele já fez um monte de coisa na vida. Meu pai trabalhava com vendas, ele administrava imóveis. Hoje ele faz ainda essa parte de administração de imóveis. Legal. Você falou que sua mãe parou para cuidar de você. Você é filho único? Eu sou filho único. Tá vida. Sou filho único, eu ia mentir que eu não sou mimado, mas fiz bastante. Não dá pra não ser, né, cara? É difícil. Não dá pra... Já tem filho? Tenho. Quantos? Tem um só. Um só. Isso aí. Vai ficar nele também. Vou tentar fazer não a mesma coisa que meus pais fizeram comigo, deixando um pouquinho mais solto. Maravilha. Que apelido você tinha quando era criança, cara? Aldinho? O que era? Não, Aldinho eu tenho porque meu pai chama Aldo também. Meu avô também chama Aldo. Sim. Então foi Aldinho até porque não tinha distinção de sobrenome. Sim. Porque é tudo Pini, Aldo Pini. Tem só variação no José no meio ali, sim. Uma variaçãozinha de sobrenome. E sempre foi Aldinho. Sim. Foi Aldinho. Na escola tinha o Zé, porque eu tenho o José depois. Mas era basicamente isso. Você sabe que é uma coisa interessante? Eu sou Luciano. Sim. O nome do meu pai também é Luciano. Luciano de Aspires e Luciano de Aspires Filho, né? E eu a vida inteira fui Lucianinho. Tô com 62 anos, meu pai e minha mãe estão vivos e continuam me chamando de Lucianinho. Não é? Então, meu pai... tem uma coisa engraçada. Minha mãe me chama de Aldinho até hoje, meu pai me chama de Aldão, né? Aldão? Porque eu fiquei maior que ele, né? Daí tem essa... Quem que o Aldinho queria ser quando crescesse, cara? Eu acho que tem uma história divertida. Quando eu era criança, eu não sei se eu fui enveredar para aquela coisa que eu pensava, eu acho que totalmente diferente. Eu queria ser palhaço quando era criança. Era uma coisa legal, né? Sim. Eu gostava pra caramba disso. E daí eu era muito maluco isso, né? Porque você vai mudando a cabeça, né? Depois eu quis ser médico, quis ser advogado, quis ser ator de teatro e acabei sendo publicitário. Foi por escolha? Como é que foi isso? Foi, eu sempre gostei muito depois de uma idade, né? Antes eu era muito tímido, mas depois de uma idade eu gostei muito sempre de falar. Uhum. E toda vez que eu pensava ali em ofício, uma profissão, eu pensava em algo que tivesse associado a essa história de relacionamento, conversa, troca, pessoas. Uhum. Sempre fui um cara muito coletivo. Então as coisas e sempre gostei muito de história. Sim. Então acho que tem as 2 profissões que eu fiquei na vida ali, era advogado e publicitário. Sim. No final ali. 2 contadores de história. Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Se o storytelling tivesse do lado da propaganda, é mentira, né? Então acho que teve um pouco disso. Você estudou onde? Eu estudei boa parte da minha vida no Rio Branco, depois eu fiz a parte de graduação no Mackenzie. Dá a mão aqui, cara. Mackenzista, muito bem. Me formei em que você fez lá? Publicidade, propaganda e criação. Eu fiz comunicação visual. Depois eu fiz MBA em gestão de negócios na ESPM. Na ESPM, legal. É um bom preparo, cara. Você fez certinho, bicho. Você fez de um lado porque normalmente o pessoal, muitos pais me procuram, né? Meu filho vai entrar na escola agora, o que você acha que ele tem que fazer? Não sei o que. Eu falo, olha, faz o seguinte aqui. O que ele quer fazer? Ele quer ser publicitário. Eu falei, bom, então você tem que arrumar um jeito, ou você tem que inverter esse assunto de alguma forma. Dá para ele um preparo genérico e uma MBA e uma pós em publicidade. Sim. Ou se ele fizer publicidade, dê para ele um MBA e uma pós em gestão e administração de empresas e tudo mais, né? Sim. Que é o que vai ensinar ele a aplicar aquilo que ele vai. Senão ele vai virar um sonhador que não fala a língua dos administradores. E eu vivi isso, cara. Eu trabalhei com marketing dentro da indústria de autopeças, aquele bando de engenheiro, e eu tendo que brigar com os caras sem falar a língua deles, né? Foi terrível, mas você fez certinho. Aprendeu os dois idiomas aí. Não, e foi adiante, né? E foi uma questão da gestão mesmo, foi que eu acho que a carreira foi
foi dando passos muito rápidos para mim sobre gerenciar equipe, ter equipe e tal. E eu fui muito mais pela questão da gestão das pessoas, Sim. por entender um pouco mais essa troca, entender que cada um tem um timing, cada um tem uma qualidade, entender essas questões individuais de como gerenciar melhor isso, do que necessariamente pela gestão do business, mas é do mesmo jeito, é super importante. Entender a linguagem, entender o interlocutor é fundamental para qualquer coisa. Você já falou que curtia o storytelling e tudo mais. O que te atraiu na publicidade? Era aquele... Que ano que era que você fez? Que ano que você Eu me formei, cacete, né? 99. Eu me formei em 2003. 2003. Então já tinha passado a época do glamour da publicidade. A época do primeiro sutiã, a época dos grandes publicitários, tudo já estava entrando numa outra pegada, né, em 2003, né, quando você se formou, né? Sim, quando eu comecei a estudar, eu acho que a gente pegava o auge de algumas pessoas, assim, de alguns ícones da propaganda. Eu sempre tive uma admiração profunda pelo Washington, achei o trabalho dele incrível, mas eu tinha um carinho, uma admiração especial pelo Nizam, né? Eu acho que tinha muito essa história de ele ter sido muito uma referência, porque, cara, ele era tanto o Washington quanto o Nizam acabavam sendo referência para mim por serem redatores, né? Sim. Por escreverem. Eu gostava também muito de escrever. E gostava muito da maneira de impostar, de falar e de se posicionar. E acho que teve uma questão ali, acho que eu tinha um carinho imenso por Bombril. Era uma marca que eu adorava o jeito de se comunicar, eu achava próximo, eu achava real e eu sempre acreditei muito isso em comunicação. Acho que toda vez que tende a aparecer mais um diálogo é interessante. Isso ia me cativando e o poder de a gente estar por trás de estratégia de marcas, de poder dialogar através de marcas, era o que me parecia muito interessante, assim. Daí eu falei, poxa, é um jeito legal de contar a história, é um jeito legal de entender o que as pessoas querem, precisam e como que a gente transforma marcas em veículos de troca, né? O Bombril é um case, cara, sob todos os sentidos que você puder imaginar. Você é muito mais novo que eu. Sim. Você não pegou o Bombril como um intensificador de sinal de televisão, que a gente botava o Bombril na antena da televisão para ela pegar melhor, né? Que foi peguei. Do 1001 utilidades e tudo mais. Você pegou isso, né? Peguei. Ele é um case, né, cara? Porque é um produto que você olha para ele e fala, cara, isso aqui é uma... O que é isso aqui? É um limpador de panela. Cara, é um limpador de panela, cara. E virou aquela loucura, virou um case da publicidade. Cara, e foi um branding, é perfeito. Não, brilhante. Puta, aquilo é uma história maravilhosa lá, né? Você, quando se formou, pegou o teu diploma na mão, cara, publicidade sempre foi, eu não sei se continua sendo ainda hoje, é uma área disputadíssima, né? Tem gente de montão estudando isso, forma todo ano milhares, e não tem tanto espaço para trabalhar assim, ou seja, o espaço com glamour, né? Onde eu possa chegar e ter um glamour lá. Você vai gramar de montão ali, né? Quando você saiu com o teu diploma na mão, qual foi a estratégia para... E você apontou para algum lugar e falou, eu quero ir trabalhar ali, naquela empresa, quero montar meu próprio negócio. Qual foi a tua ideia? Então, tem uma coisa assim, acho que pela necessidade, e até menos pela vontade no primeiro momento, eu tive que correr atrás de um emprego muito cedo, assim. Eu tinha uma condição financeira e familiar que, cara, eu precisava estudar e arrumar um emprego. Sim. Então, para mim, a escolha era abrir eu tinha uma meta, assim, eu quero trabalhar numa agência. Eu achava que eu tinha que entrar rápido numa agência. Então, eu lembro que o primeiro emprego que eu arrumei via CEE, lá, central de estágio, cara, foi no São Paulo Shimbun, aquele jornal da comunidade japonesa, sabe? A Liberdade, não é? Meu primeiro trabalho, cara, era vender anúncio numa revista que eles estavam tentando emplacar. Então imagina que, cara, meu primeiro trabalho foi vender uma coisa que não existia. Então eu já entendi como funcionava a propaganda, né? Sim. Que você tinha... pro cliente você tem que vender uma intenção, né? Que é uma campanha, não necessariamente algo factível. Você vai ver depois ali como colocar. E era maluco, que eu tinha... Eu era novo, né, cara? E eu tinha um grupo de estagiários que foram recrutados. E era muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente entendia a cultura japonesa, meus caras eram acolhedores. Eu chegava todo dia de manhã para trabalhar, tinha café da manhã, eu sou gordinho, isso era bom pra caramba.
você tinha que bater perna pra cara, tentar vender anúncio classificado pra comunidade japonesa sem ser japonês. Sim. E aí cara, isso foi no primeiro ano de faculdade. E aí sabe que você falou um negócio interessante aí, que se fosse hoje, você tava tentando buscar financiamento pra uma startup, cara. Total. Pô, eu vou vender uma ideia, um treco que não existe ainda, naquela... Fosse hoje, era uma startup. Vou fazer 5 slides e ter 10 minutos pra vender pra alguém, uma ideia maravilhosa. Isso aí. Que era basicamente o que eu fazia para um japonês, né? Então, foi muito difícil no começo. E eu fiquei lá 3 meses, porque eu falava, cara, tudo bem, isso me dá dinheiro, mas eu preciso lutar por aquilo que eu quero. Claro. E aí me arrumaram um estágio na ADAG. O Luiz Celso Piratininga Júnior me arrumou um estágio lá, através do pai dele, do falecido o Luiz Piratininga, que, cara, é uma referência da propaganda também. É uma pessoa que eu aprendi a gostar demais. Ele tinha cara de bravo, mas tinha um coração imenso. E eu fui estagiar na DAG. E a DAG, puta, era uma agência que cuidava de contas, basicamente contas públicas. Tinha conta do governo de São Paulo, da Prodesp. Eu entrei lá em 2000 e a DAG fazia, cara, a campanha do Bolsa Família do Fernando Henrique. Sim. Então, as pessoas não lembram disso, mas o Bolsa Família é do Fernando Henrique. É verdade. Então, a agência fazia esse tipo de trabalho, mas tinha coisas muito legais. Tinha Block Ping Pong, né? Tinha marcas muito bacanas, assim. A gente tinha uma marca que chamava Icara, que era gás natural. Só que assim, como eu queria entrar numa agência, eu entrei na primeira porta que abriu e eu entrei pelo atendimento. Né? Foi a primeira vaga que me apareceu para ser estagiário de atendimento. E naquela época não tinha hoje essa história de, cara, tem um trabalho, tem o que eles chamam de job description, que é o descritivo de quais são suas funções, né? Então eu entrei lá, fazia de tudo, cara. Fazia pesquisa, não tinha pesquisa de internet, né? Você tinha que pegar as revistas para coletar referência, tá nos que lá, e fazer um trabalho de montar arquivo de anúncio, referência. Então eu entrei lá para fazer isso. E um mês como atendimento, meu chefe virou para mim e falou, cara, vou te falar, Aldo, você é um cara muito legal, você é um cara muito inteligente, você não serve para ser atendimento. E, cara, aquilo me deixou detonado, assim, porque eu na primeira reação, foi fracasso, né? Falei assim, puta, não vou dar certo nesse mundo. Aí ele me explicou, cara, você é muito sincero, você é muito espontâneo, você não tem traquejo para falar as coisas. Mas tá aquela mentirinha na hora certa. Porra, meu, e você não. Você é meio resistente a uma opinião contada quando você acha que é errado. E você expõe isso de uma forma, digamos, muito assertiva, para não dizer muito clara, né? E daí ele virou e falou assim: só que tem uma coisa que eu vi em você. Você tem um potencial para ser um cara bom de planejamento. Você é um cara super organizado, você consegue ter uma linha de raciocínio, mesmo sendo extremamente jovem. Esse cara chama Flávio Quiriquela. Meu, esse cara ele tinha entrado em agência vindo da indústria. Ele que trouxe o famoso trade marketing para Philip Morris lá atrás, aqui no Brasil. E foi esse cara que me acertou a área, assim. Ele foi o grande... Você, em momento algum, entrou pensando na criação. Que é o glamour, né? Assim, eu estudei para ser redator, assim. Tá. Tanto que minhas referências maiores eram o Washington e o Nizam, e até mais o Niso. E teve essa questão de eu precisava, mas é a história do tem a necessidade. Eu não tava nem ali, e realmente hoje eu faço essa reflexão, né, do como teria sido minha carreira se tivesse esperando uma vaga para ser redator, e se talvez eu tivesse sido um redator bom, se tivesse sido um redator que tivesse tido um trabalho brilhante, premiado, reconhecido, se eu conseguiria seguir a carreira que eu segui como estrategista, como criativo. Tenho minhas dúvidas. Porque eu gosto muito da parte estratégica, eu gosto muito da parte do comportamento humano, né? E daí na hora que o cara virou pra mim e falou planejamento, eu falei, o que é isso? O que é isso? O que faz, né? Como se alimentam os planejadores, né? E aí eu fui entender um pouquinho do que era o riscado. Ele me deu um monte, e a gente tinha isso na época, né? Lá no passado tinha minha apostila, tinha coisas de metodologia. E ele me dava tudo que era referência do que ele tinha trabalhado em Philip Morris. Isso aqui é estratégia e tal. Então eu tive um benefício que, ao contrário da maioria dos planejadores, eu aprendi os fundamentos de estratégia, pelo menos no primeiro contato,
com a estratégia da empresa. Sim. E não com a estratégia do cliente ou da agência mesmo, a metodologia da agência. Sim. Isso eu vim ter depois, cerca de 5 anos depois, quando eu fui para a Ogilvy, que é meu grande bastião de estratégia. Foi lá onde eu aprendi metodologia, aprendi pensamento linear, aprendi processo. Sou super grato à Ogilvy que me deu a bagagem, mas os fundamentos, entender, tatear o planejamento, foi ali com o Flávio, né? Sim. E era um negócio muito focado no trade marketing. Nem tinha a palavra shopper, mas no consumidor, na logística de consumo, no que guiava o comportamento de consumo. E aí a minha carreira nunca mais saiu desse trilho. Eu virei planejamento depois de quase brilhante mês de carreira, né? Mês de carreira como atendimento, né? Em agência. Eu não dei certo e aí fui trabalhar como planejador. Dá uma dica pra nós aqui, ó. Tem uma porrada de gente ouvindo a gente aqui que não tem a menor ideia de como é. Aliás, não é que não tem a menor ideia. Tem uma visão do que é o mundo da propaganda, que é uma visão. Ela ainda é antiga, né? O que é? Tem um maluco sentado numa prancheta inventando moda. Sim. Tem outro maluco com cabelo de coque, vestindo croque e terno rosa, merda, e terno rosa e não sei o que. Gravata amarela. E são os caras que vêm aqui pra gastar o dinheiro que eu peno pra ganhar, e esses caras vêm gastar meu dinheiro, né? Sim. O que faz o planejamento dentro de uma agência, cara? Eu acho que tem uma... Você tinha me feito uma pergunta antes que eu não te respondi sobre a competitividade, né? Isso. Eu acho que tem uma... E eu acho importante falar sobre isso, né? Eu acho que tinha... Eu ainda peguei o final daquele resquício da propaganda e da comunicação, que era... Quem trabalhava em agência era da elite... Isso. Econômica do país... E ela comunicava para a elite, porque era quem tinha poder aquisitivo, que a galera hoje não lembra, mas assim, essa inclusão da base da pirâmide na classe C dos governos anteriores aí, do governo do Lula, fez inclusive mudar totalmente a lógica da comunicação e da propaganda, né? Sim. E do perfil das pessoas que tem que estar na agência, né? A gente teve uma quebra dessa elitização das pessoas que trabalham com propaganda para tornar algo muito mais aberto, muito mais diverso. Porque antigamente você tinha uma visão, cara, de uma classe comunicando para a mesma classe. Hoje a gente está falando, cara, do mercado consumidor gigantesco que tem diferentes perfis. Então você tem necessidade dessa diversificação. Então hoje, apesar do mercado da propaganda e da comunicação em geral ele ser ainda muito concorrido, porque, as faculdades desovam profissionais, né? E daí depois a gente pode até discutir sobre metodologia de ensino, sobre comunicação, a melhor formação de profissionais, mas no final do dia, você hoje tem até um resquício melhor de intenção para abertura de vagas, tal, por causa dessa diversificação. Na necessidade de hoje a comunicação ser mais diversa em gênero, ser mais diversa em classe social, ser mais diversa em tudo, né? E não poder ser mais elitizada. E eu acho que tem esse ponto. Sobre a função do planejamento, assim, hoje tem duas coisas que eu acredito muito. A comunicação e qualquer estratégia ou solução de comunicação, ela está pautada muito no entendimento do comportamento das pessoas e na realidade do contexto que as pessoas vivem. Hoje a gente não tem mais aquilo que era um direcional para um canal expressivo de comunicação único, como foi a TV, como ora foi o rádio, como ora foi os jornais, as revistas, né? Hoje a gente tem o cara sendo o seu próprio guia de comunicação. Ele escolhe o que ele consome de comunicação. E hoje não tem mais aquela história de marca de sabão em pó concorrendo com marca de sabão em pó na comunicação. Hoje ela tá concorrendo com o gatinho, tá concorrendo, share com of o meme. Share of mind, né? Porra! Sim. É um universo de conteúdo. Hoje... Você sabe que eu não quero perder um gancho aqui. Imagina. Eu fui essa semana, tava com a minha esposa no shopping, passando no shopping, ela passou comigo e falou: olha essa loja aqui, cara. Cheia de roupa e com coisa de casa. Roupas e coisa de casa, né? Eu falei para ela: você não sacou o que está acontecendo aqui ainda, né? Isso está mudando. Daqui a pouco você não vai ter mais loja de roupa. Você vai ter loja de coisas que pessoas que compram roupa precisam consumir. Então, a hora que você entrar na loja, a pessoa fala: bom, se ela entrou aqui, é porque ela também tem cachorro. Então vai ter coisa de pet shop. E vai ter coisa de roupa. E vai ter coisa de casa. Quer dizer, eu estou tratando não é mais da demografia, mas da psicografia da pessoa, Total, né? total. Qual é a psicologia dela? O que ela puder levar
eu vou ter aqui. Compra livro ali, compra música aqui, compra o cachorro aqui, etc e tal, no mesmo lugar, né? E é um desafio para quem trabalha com comunicação, né? Você vai ter que lidar com toda essa... Isso é interessante. É um ponto bom essa coisa. Como ficou muito mais rico, de um lado muito mais complexo para trabalhar, mas por outro lado também muito mais rico, né? Sim. É aquela história, não é vender uma coisa para um grupo. Agora você tem que carregar uma pancada de coisa junto, né? Não, é assim, esse entendimento, eu acho que você falou um fundamento interessantíssimo, que é, naquela época a gente estava falando de um fator demográfico ser super importante. Sim. Hoje a gente fala sobre o comportamental ser importante, mas o comportamental também ele não está relacionado ao comportamento de consumo. Eu acho que tem uma diferença muito clara, porque quando a gente fala só do comportamento de consumo, a gente esquece, cara, que 10% do tempo das pessoas elas estão consumindo. Sim. Comprando, no caso, né? Sim. No resto do tempo elas estão vivendo. Então, hoje as marcas elas precisam entender como elas conseguem ser relevantes na vida das pessoas. Uhum. E elas precisam parar de entender pessoas como consumidores e passar a entender pessoas como pessoas. Sim. E as relações têm que ser de marcas, elas têm que ser cada vez, por isso que eu falo que o contexto é super importante, porque assim, você precisa entender o que está acontecendo no mundo, você precisa entender uma realidade cultural, você precisa entender o que é o frisson do momento para entender, pô, tem pertinência da minha marca buscar um diálogo? A gente construiu alguma relação com esse fundamento a ponto da gente conseguir conversar? Porque no final do dia é sobre isso. Você vai ter que ser tão interessante quando você pensa... Uma marca vai ter que ser tão interessante quanto qualquer outro assunto que possa atingir a pessoa. Uhum. Então você precisa entender muito bem sobre o que é interessante para ela. Uhum. Né? E eu concordo com você, não tem mais esse ecossistema que a gente tinha regradinho, racional do passado. Sim. Que é loja de roupa vende roupa, o cara visita 3 concessionárias para comprar um carro. Não tem mais essa lógica. Sim. Você precisa entender que hoje o comportamento digital e esse consumo digital muda tudo. Uhum. Muda a forma que a pessoa pensa, a forma que a pessoa consome, a forma que a pessoa tem interesse pelas coisas. Então a gente vê por nós, né, cara? Eu sou um maluco, hoje menos, tá? Mas eu alucinado por home theater, por essa coisa toda de tudo aquilo que você pode imaginar, do VHS pro DVD, pro Laserdisc, aquela coisa toda, eu alucinado. E eu tinha aquela grande dificuldade, porque eu queria estar sempre na ponta, mas não tinha no Brasil, cara. Você tinha que mandar vir uma revista de fora, importada, para entender o que estava acontecendo, né? Pegava uma revista, pagava caríssimo uma revista importada para ver os caras lançando um hi-fi que não ia ter no Brasil aqui, etc e tal. Mas eu fui notando que com o tempo aquilo foi me preparando para me tornar um consumidor. Então hoje, por exemplo, eu vou comprar uma máquina fotográfica, né? Eu abro a internet e eu vou para Nova York, cara. Eu vou navegar lá, cara. Que máquina os caras estão comprando lá? Sim. O que está acontecendo lá? Eu fui comprar eu fui trocar o meu laptop, palestrante, né? Preciso de um laptop rápido, legal, que eu possa viajar pelo Brasil com ele, que não me dê problema, que não dê... Eu tinha um Sony Vaio que eu adorava, o Sony, aí a Sony vendeu, trocou, chegou na hora, o que ela tinha para oferecer não me satisfazia. Eu parei aqui e falei, quer saber uma coisa? Eu fui investigar lá. Então, daqui do meu escritório sentado, o que os palestrantes de ponta norte-americanos estão usando como laptop nas suas palestras, né? E eu trombo com o Surface. Não paga nada, para estar no programa, tá? Eu tô falando de... Não tem merchan aqui não, né? Os caras, pô, um Surface, mas não tem no Brasil, não tem nada aqui no Brasil, né? Mas, cara, eu fui buscar tanta informação que eu botei na minha cabeça, eu tenho que comprar esse aparelho. E eu compro um Surface, né? Então, eu que era um consumidor do computador que tem a venda ali no shopping da esquina, na loja da esquina, fui dar um jeito de comprar um negócio dos Estados Unidos, porque ele atendia-me. Quando é que eu conseguiria fazer isso aí 15 anos atrás, 20 anos atrás? Não tinha como, né? Agora você imagina como é que você vai ter que fazer minha cabeça, né? Você vai vender para mim o computador, né? O tamanho do teu desafio, cara, para pegar um cara como eu que está conectado, sei o que está acontecendo lá fora, não dá mais para contar mentira, né, cara? Você não pode mais contar historinha, né? Não tem, e tem uma coisa que era muito maluca, porque se a gente pega, eu adoro ficar, e só terminando a resposta lá que eu percebi que eu não respondi, mas assim, o papel do planejador no final do dia é decodificar tudo isso. Sim. É como que você consegue construir de fato uma ponte entre essa necessidade do consumidor, esse contexto, esse momento que ele vive e uma marca. Uhum. E hoje, antigamente, a gente pensava muito era qual é o discurso de marca, lembra? A gente falava sobre isso. Sim. Pô,
Hoje, se uma marca discursar, vai ser que nem pau de bater em louco. O cara vai ficar numa praça falando sozinho. Então, até isso, essa sensibilidade precisa se ter, porque como você entende realmente a necessidade das pessoas e como aquela marca pode te suprir uma necessidade, que pode ser emocional, pode ser racional, aí deriva. Mas a gente precisa ser cada vez mais assertivo nisso. Né? E você tem uma outra dificuldade brutal, cara, que essa pra mim, cara, essa é uma encrenca, que é não ser invasivo. Total. Marcas não podem mais ser invasivas. Antigamente, pô, tô assistindo meu filme, pum, entra uma porra no comercial, plim, plim, né? Aquilo era parte do programa. Hoje em dia, cara, tô vendo no YouTube, para um vídeo pra entrar um treco no meio, eu fico puto da vida. Eu não quero encheção de saco. Podcast, né? Então é um exercício diário, cara. Onde é que eu boto o patrocínio do podcast, cara? Põe no começo, põe no meio, põe no fim. Então a gente começa a testar isso tudo pra tentar não... como é que eu vou dizer? Não invadir a privacidade, tendo que invadir. Porque eu vou ter que estar lá, de qualquer forma, né? Então eu imagino que isso seja uma discussão para vocês. Aliás, um desafio para vocês gigantesco, né? Sim. Na medida em que o teu consumidor hoje pega um aparelhinho na mão e fala, não quero ver tua propaganda. Tal. Sim. E não vê. Sim. Olha, os americanos lançaram lá como é que era o nome da maquininha que gravava na televisão? Não chegou a vir pro Brasil, cara, mas ele botava lá, ela gravava a programação da TV e você botava nela. A hora que entrava com propaganda, você tira fora e grava só o filme, né? Então, meios de evitar que o trabalho de vocês chegue até nós. E cada dia mais assim, né? Não, eu acho que tem isso. Eu acho que assim, e também cabe também ao publicitário pensar em como ser menos invasivo. Sim. Como usar a propaganda de uma forma benéfica para a sociedade também. Eu acho que assim, a gente vive tempos duros, né? Então, entender como uma marca pode ser agente de uma mudança de comportamento, e não de mudança de comportamento de compra, mas uma mudança de comportamento positivo para a sociedade. Eu acho que tem muitas coisas que eu acho que a propaganda é capaz de... A propaganda e a comunicação em geral, ela é capaz de fazer, seja por uma geração de uma experiência incrível e inesquecível, seja por um conteúdo que é mero entretenimento, que para as pessoas pode ser muito importante, seja o que for, não precisa ter um formato definido, mas eu acho que cada marca tem que estabelecer um jeito de pensar mais em conversar, pensar mais em atender o que as pessoas querem, menos o que ela quer fazer. E esse é um desafio diário de um estrategista, assim. Sim. Ser muito assertivo, ter uma recomendação, saber resolver problemas e muito menos criar novos. Sim. Eu acho que é um desafio constante na comunicação. Você ficou na DAG há quanto tempo? Eu fiquei na DAG 3 anos. 3 anos. 3 e lá anos. você foi pra? Eu fui para uma agência pequenininha que chamava Fabpromo, que era uma agência de promoções, exclusivamente. Ela fazia basicamente o que hoje está cada vez mais em desuso, que era promotor em ponto de venda, era ações promocionais pequenininhas. Era uma agência super pequena. E curiosamente eu tinha trabalhado com a Fabpromo num projeto da ADAG, que eu estava fazendo a estratégia, que um cliente nos indicou um parceiro que faria essa parte promocional. Quando eu saí da ADAG, eles me chamaram para trabalhar lá. E eu fui lá e eles não tinham planejamento, né? Então eu fui lá muito ser o cara que trazia uma visão, organizava ali as apresentações, organizava os direcionamentos, organizava os caminhos criativos ali para eles. Ficou lá quanto tempo? Fiquei lá na Fabpromo, deixa eu fazer os cálculos aqui, 2000, 2003, fiquei 3 anos, 2 anos e meio. 3, tá. Isso. Quero ver a hora que você chega na grandona, que você chega na... Aí eu vou pra UG. Aí, como é que é? Ela te chamou? Foi engraçado, foi o seguinte, a gente atendia a parte de promotora e loja... Eu vou ficar correndo atrás de você com o microfone. Tá bom, não tem problema. Vai lá. De loja e promotora da Motorola, que era uma conta da UGV, né? E a gente fazia aquele trabalho que, cara, era bem tático, né? E, pô, tinha a operadora, as montadoras de celular, né? Naquela época o pau... Se alguém mais novo ouvir não vai entender nada, mas era Nokia e Motorola. Nokia e Motorola. Era a grande briga, né? E a Motorola vinha, com uns puta celular e tal. Sim. E quando você entrava no ponto de venda pra ver, era, cara, tudo preto e cinza, né? Tudo preto e prata. Sim. O universo do celular era muito isso. E, porra, a gente fez um projeto que chamava Onda Laranja, que era muito legal, assim.
umas peças diferenciadas de visibilidade, é uma puta visibilidade. E foi muito engraçado, porque nessa época eu tava começando a fazer o MBA. Porque eu falei, cara, eu preciso expandir meu conhecimento, eu preciso estar mais preparado, eu preciso conhecer mais sobre pessoas, mais sobre gestão. E conheci dois caras que foram incríveis e fizeram MBA comigo. Um era o Celso Gama, que trabalhava na Ogilvy, e o outro era o Renato Meirelles, que era o dono do Data Popular, agora é o dono da Locomotiva, uma empresa de pesquisa com o Marcelo Tais. E, eles mesmos começaram a falar pra mim no MBA, falaram, pô, você precisa ir pra uma agência grande, cara. Você precisa ir pra uma agência grande. E, coincidentemente, eu tinha acabado de fazer esse trabalho, que, cara, era pra uma conta que também era da Ogilvy, e o Celso trabalhava na Ogilvy. E o Celso falou, porra, olha esse trabalho aqui que você fez, tem que te indicar lá, tem que fazer. E o Celso me indicou pra fazer uma entrevista lá, né? Pô, eu fiz a entrevista, e daí, cara, no dia seguinte os caras me ligaram e falaram, contratado. E foi muito engraçado que eu fiz uma entrevista com um cara que chama Alexandre Paiva, o Zé, que foi meu chefe. Eu fiz a entrevista com o Murilo Moreno, que era o cara que era dono da área de Activation da Ogilvy, que chamava Ogilvy Activation na época. E o Murilo tinha saído da Fiat e tal, era um cara, que tinha uma visão legal pra caramba, mineiro, bom papo, inteligentíssimo e tal, e o Murilo me contratou, né? Ele que deu aval pra contratação. E eu brinco até hoje com o Murilo que ele me causou uma sensação muito boa, porque assim, ele me contratou, eles demoraram um mês pra eu ir mesmo, por causa de algumas questões de período de contratação de multinacional. E pô, quando eu cheguei lá, o Murilo não tava mais lá, né? Ele tinha saído. E depois o Murilo veio ser meu cliente quando ele tava na Nissan, né? Uhum. Daí ele me zoa com isso, eu brinco com ele com isso, que assim, o Murilo foi o cara que, eu fui trabalhar com ele, acho que 5 anos depois de que ele me contratou. Mas aí eu fui pra Ogilvy, foi nesse período que, pô, a Ogilvy foi uma escola pra mim. Eu imagino, cara. E mudou totalmente o meu universo sobre planejamento. Eu falei, cara, agora, porque aí você começa a trabalhar com mais ferramentas, você começa a trabalhar com metodologia, com uma interação com os outros escritórios da Que ano era isso? 2005 para 6. 5 para 6. Já tinha passado a fase das grandes fusões das agências, da aquisição das agências brasileiras? A Ogilvy tinha sido Ogilvy Standard. Já tinha, né? Teve a segunda onda, que a primeira tinha passado. Tá. A primeira tinha passado. Tá. Bom, aí você entra numa multinacional. Tem uma multinacional. Também, de origem norte-americana. De origem norte-americana. Que é onde nasceu a propaganda. Exatamente. Onde nasceu a propaganda, né? Num cara que eu tinha lido o livro, né? Que era o David sim, Ogilvy. Sim. Sir David Ogilvy. Sim. E aí foi uma maluquice, assim, pra mim. Porque, cara, eu era moleque ainda, né? E eu entrei como gerente lá. E eu sentia que a cadeira tinha 3 vezes o meu tamanho, assim. E eu tinha medo de fazer cagada, que eram as coisas naturais, né? Você foi comandar uma equipe? Eu fui ser gerente. Eu tinha 2 pessoas, na verdade, eu acho, ou uma no começo. Mas assim, cara, eu tinha uma responsabilidade, falei assim, pô, vou trabalhar numa multinacional, né? Tenho as ferramentas, tenho mais responsabilidade. Faz call com a Argentina, faz call com outros escritórios, vê o que está sendo feito com a Unilever fora. E eu atendia basicamente Unilever e Kraft, né? Aquele cartão de visita teve um peso, né, cara? Porra, aquilo lá eu guardo até hoje. Sobrenome, eu guardo até hoje ali, né? E tenho ótimos amigos de lá, pessoas que eu tenho muito carinho. Evandro Guimarães, que hoje é CEO da Cheio, o próprio Musa, que manda em tudo lá, já mandava na época tal, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. O próprio Celso, tem muita gente, Karina, tem muita gente que eu trabalhei ali. Eu começo a citar nome, eu fico lembrando de 300 anos, a Dani Glee. Quanto tempo você ficou lá? Muito novo. Eu fiquei 1 ano e meio na Ogilvy. Ficou pouco tempo. Fiquei muito pouco tempo lá. E eu recebi uma proposta porque assim, meu chefe saiu e meu chefe me convidou para ir trabalhar junto com ele na AB Ferraz. Tinha um problema só na Ogilvy, assim, eu sou um cara que gosta de colocar as coisas rápido na rua. E eu não sei se porque isso era como eu comecei a trabalhar, e eu achava que tinha que ser mais dinâmico e tal. E a Ogilvy, por ter uns processos maiores de multinacional, ter campanhas maiores, obviamente, as coisas demoravam um pouco mais. E aí eu fui para AB Ferraz com o meu ex-chefe, que era o Zé. E tem uma coisa curiosíssima, né? Porque eu fui ali para cuidar de 2 contas que eram Guaraná Antártica e Terra,
porque elas tinham uma interação muito grande com a agência de propaganda que era a DM9. E como eu tinha o traquejo, apesar do meu 1 ano e meio só, eles me contrataram muito mais para fazer esse intercâmbio e planejar junto. Né? É uma empresa brasileira essa. A B Ferraz é? Legal. Aí você tocou num assunto aí que eu adoro falar. A minha experiência foi essa. Eu trabalhei, quando eu entrei, era uma empresa brasileira com parte do capital norte-americano. Passou um tempo, os americanos vieram para cá, compraram tudo e ela virou um multinacional. Mudou o nome, tudo virou multi, e aí a gente passou a atuar dentro de um esquema de multinacional. Acabou o esquema dos brasileiros tocando e bordando e virou um esquema multinacional. Né? E a gente tocando nosso marketing aqui, os caras tocando de lá, uma empresa gigantesca no mundo todo. E eu tenho um case delicioso, cara. A gente vai para os Estados Unidos participar de um evento, os marketings do mundo se reúnem lá, né? E lá naquele papo, todos os caras começam, aí entra um deles, os americanos vão lá para desenhar e mostrar como era uma troca de processos, né? Pegar os processos do mundo todo para ver quais eram os melhores, fazer um benchmarking e melhorar o processo do mundo. E vão os americanos mostrar o processo de criação de um press release, né? Então começa assim, vai para cá, pipi, papapá. Bom, eram 70 passos para tirar um press release lá na ponta, né? E quando chegou a nossa vez, o nosso processo tinha 4 passos. E eu olhando os americanos mostrando aquilo, eu falei, cara, não é possível. E vai, e volta. Aí o cara vê, aí vai pro jurídico e volta. Cara, era um horror aquilo. Ele levava 6 meses para ser uma porra de uma notinha. E os brasileiros, bicho, pau na máquina, né? E eu ficava inconformado com aquilo. Fui lá, apresentei o nosso processo. Os americanos olharam os Yanomami e falaram, porra, esses loucos, esses brasileiros aí, né? E voltei com aquilo inculcado na cabeça, né? Pra ver, cara, onde é que tava o nó da história lá, né? Na época os caras são grandes, cara, não era porque os caras são grandes. É porque nós somos uns porra louca, cara. E a gente tinha uma capacidade de correr risco muito maior do que eles tinham lá. Eu não sei se é porque, pelo fato deles terem... Eu não quero dizer que tem mais responsabilidade. Não me parece que seja isso, cara. Me parece que é o seguinte. A coisa lá é tão fragmentada, sabe? Tem as responsabilidades são tão fragmentadas que eu não posso botar para fora da empresa uma coisa que o cara do jurídico não viu e o engenheiro não viu de novo e os 3 não viram e os 4 chegaram num consenso para aí sair uma coisa lá na ponta totalmente torta. Sim. Aqui no Brasil é o seguinte, cara. Ligo pro engenheiro, como é que a história é assim, escrevo, legal, é isso aqui que vai ser, põe na rua. E se der merda a gente se vira, né? Que era o jeitão. Em 2 dias tava no ar. O americano levava 2 meses, né? Sim. Isso me incomodou barbaramente e eu nunca consegui me acertar com esse esquema deles lá, né? E depois fiquei pensando nessa coisa do jeito brasileiro de fazer, né? Sim. Como a gente é arrojado, né, cara? Nós metemos a cara e... eu acho que o brasileiro tem uma característica que é inerente à cultura, assim, né? A gente sempre foi esse povo otimista, feliz, que nunca vai dar errado, se tá dando errado vai dar certo. Então acho que a gente leva um pouco na cultura pros processos também. A gente corre muito, naturalmente a gente corre muito mais risco que... Se Deus quiser e Deus há de querer. Pô, até isso daí. A gente acredita muito, a gente tem uma frase que a gente usa muito, que a gente tem mais sorte do que juízo, né? Isso aí. Então eu acho que o brasileiro se acostumou com isso. A diferença cultural que eu peguei da Olive, eu acho que nem era tanto porque ela era burocrática por ser americana no processo. Eu acho que realmente por as coisas serem mais globais, Sim. E as campanhas eram globais mesmo, ou Latam, que tinha um território Latinoamérica, e você tinha validação de... Aí você tinha adaptação das OGVs latinas, você tinha adaptação, a validação dos escritórios, por exemplo, da Unilever, Sim. locais. Eu acho que naturalmente, como tem mais gente envolvida, o processo demora mais. Aí vai da minha impaciência também, mas eu acho que eu nunca trabalhei numa agência que realmente me incomodou um processo... Pô, aí tá me ferrando, aí, porra, eu nunca me senti, talvez eu seja mais louco que deveria, mas pode ser também, mas eu nunca vi isso como um issue mesmo, de porra, Sim. Isso aqui vai me atrapalhar. Sim. Vou lançar um negócio na mesa aqui pra gente falar mais na sequência, tá? Porque vai ter a ver com o que você tá vivendo hoje, o teu dia a dia de hoje aqui, Sim. Né? Quer dizer, e me parece que no mundo da propaganda, em todos os componentes dele, seja nos veículos de comunicação, nas agências de publicidade, nas produtoras, pegue isso, todos eles me parece que funcionam muito igual. Os dinossauros estão perdendo espaço, cara. Apareceu um monte de Velociraptor que está acabando com os dinossauros. Uma empresa grande, gigantesca, não tem mais flexibilidade e agilidade para poder encarar essa mudança de mercado que vem aí pela frente, né? Um dos modelos que eu gosto, eu sempre falei nesse programa aqui, nessa temporada que você está gravando aqui, que é a 12, já tem outro programa que a gente falou a respeito disso aqui, né? Você pega uma Rede Globo, cara,
com aquele gigantismo dela, daquele tamanho todo. Cara, não tem mais dinheiro no mundo que pague uma estrutura fixa daquele tamanho. Eles vão ter que fazer alguma coisa. Ele tem que mudar, cara, né? E ao mesmo passo, vem os neguinhos ágil, uma molecada ágil por baixo e começa a criar alternativas a ponto da gente estar vivendo hoje um momento de transição. Quando você pega um youtuber na casa dele com um celular e o cara tem uma audiência maior que um programa de televisão feito numa produtora maravilhosa e tudo mais. E o cara não está preocupado com iluminação, não está preocupado com vinheta maravilhosa de entrada. O cara entra lá, cara, eu tô com a roupa que tiver. Pega um caso o Whindersson Nunes, né? Eu gravo com o celular no meu quarto, cara. E esse cara tem 15 milhões de pessoas assistindo ali, né? Esse lance dessas quebras dessas grandes estruturas que nós estamos vivendo agora, né? Eu reputo que na parte da propaganda e da publicidade é onde essa bomba estourou com uma força brutal já há algum tempo, né? Sim. Eu acho que tem uma questão importante do que você está falando, que ela impacta, na verdade, toda a cadeia de relacionamento, né? Sim. Eu acho que eu ainda acho que vai demorar um pouco para o mercado de comunicação se adaptar. Primeiro, entender quais são as reais necessidades, e aí digo do lado dos anunciantes, dos veículos e das agências. E segundo, entender qual é o novo status quo, Sim. depois que entendida quais são essas necessidades. O que eu vejo hoje, e da migração que eu fiz, né, eu saí da África em setembro do ano passado. Você foi da OG e vim para a África? Não, eu fui da OG, vim para B Ferraz. Eu tenho uma trajetória. Tá. Eu tenho depois da B Ferraz eu fui para Grey, que é do grupo da WPP, montar a área de planejamento da G2. Fui para Mix, voltei para B Ferraz como diretor. Fui para Bullet, fui para África e voltei para Bullet agora. Eu acho que tem uma questão importante. Quando eu volto como sócio da agência agora, a coisa mais clara que eu tenho, quando eles me fazem a proposta para ser, eu falei, cara, eu volto, acho legal, desde que a gente mude a mentalidade da agência. Sim. Mude um pouco a cultura, porque o que acaba acontecendo? O que você quer que o cliente veja em você? Tem muito essa questão, e que de formas você pode entregar isso? Eu acho que muda tudo, formato de remuneração, é a maneira que você estrutura seu time, se você age como uma agência integrada que quer fazer tudo porque tem ganância, quer ganhar mais dinheiro, você passa a agir como uma agência integradora que pluga os melhores parceiros e sua missão é dar uma resposta, nem que não seja a sua. Né? Eu acho isso, é o formato que a Bullet opera hoje. A gente fala para o nosso cliente sentar no divã com a gente, menos do que passar um briefing, nos passar o cenário, os problemas, Sim. até para a gente entender, para que a gente faça um diagnóstico e dê soluções, mas sem vícios. E aí, se a solução não estiver na gente, eu vou plugar o melhor parceiro para chegar a essa solução. É mais honesto, é mais transparente, é mais realista, é mais dinâmico. Mais rico, inclusive. Muito mais rico, Sim. muito mais plural, né? E impacta muito nisso o entendimento que eu tive da necessidade real do negócio. De, poxa, as agências querem muito mais hoje uma assertividade nas respostas do que um compromisso de não, eu preciso estar na TV toda hora, não, eu preciso estar renovando o discurso de marca, não, eu preciso ter tantos GRPs. Eu acho que as pessoas hoje as marcas, elas entenderam que, cara, o maior desafio delas é ser relevante, entendeu? E não é ter um awareness grande, assim, puta, como eu me faço relevante? Qual que é o ponto de vista dessa marca a ponto de alguém se interessar pela conversa que ela quer propor? Ou como ela entra na conversa de uma forma interessante? Então, eu acho que todas as agências em geral, obviamente, quanto maior a agência, mais moroso é o processo, porque você tem mais gente contratada, você tem um tempo de montar uma cultura muito mais moroso também, você tem todas as bases de FII estabelecidas, você tem a origem do seu negócio. Por que na Bullet foi muito rápido? Eu nunca dependi da remuneração da mídia tradicional, que faz um grande volume no negócio, né? E aí, quando você não tem isso, e que você pode criar um formato de remuneração pelo seu pensamento, pela sua inteligência, e criar novas formas do cliente remunerar, você vai diversificando também o seu negócio, né? E foi um pouco do que a gente fez. Só um segundo, cara. Fica tranquilo. Oi, bem. Oi.
Não tá nele, lá embaixo? Acho que tá nele. Dá, porque ficou lá, acho que tá nele lá. Tá bom? Desculpa, cara, que minha esposa fez um transplante duplo de rim e fígado. Eita. Então, foi em setembro, mas tá em recuperação, então tá agora tá indo pro hospital, vai ter exame e tudo mais. Tá recuperando. Na medida em que uma pessoa de 68 quilos cai pra 49, você imagina o que é, né? Então, tocou o telefone aqui, ela, o que foi? Não, tem que atender a família. Desculpa a quebrada de você, né? Você está falando do negócio da agilidade. Não, eu acho que quanto menor a estrutura, é mais rápido você consegue implementar novos formatos, consegue implementar uma nova inteligência e começar a atender. Que são os Velociraptors, cara. Exato. Os Velociraptors, né? Que serão dizimados por bactérias. Vem bactérias aí que vão acabar com os Velociraptors. É uma formatação que eu não consigo ainda entender como é, mas a gente começa a ver as sinais e como ficou. Cara, pega o mercado de produtora, cara. Sim. O que aconteceu com as produtoras de vídeo. Bicho, foi um meteoro caiu lá em cima, porque a tecnologia destruiu aquilo tudo, né? Você lembra do tempo das câmeras de cinema? Já aí pintou uma rede e ferrou tudo, a vida de todo mundo. Então é uma mudança que ela muda o jeito de fazer negócio, né? Completamente. Mas também tem uma questão muito, muito de entendimento, sabe? Eu acho que assim, tem produtoras que também, do mesmo jeito, eu acho que assim, o nosso mercado ele passa por um momento onde eu acredito que vai sobreviver e vai ser lucrativo o negócio para quem for adaptável rápido. Quem conseguir se adaptar muito rápido. Sim. E o se adaptar não é criar um novo posicionamento, criar um blá 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 para release. Não. É de fato atuar diferente. É de fato mostrar na prática e colocar formatos e exercitar formatos. Cara, é correr risco sim. Vai ganhar menos dinheiro uma hora, vai ali tomar na cabeça porque não deu certo aquele formato, vai precisar repensar, mas é o momento de se fazer isso. É o momento da gente quebrar o status quo e fazer, poxa, mostrar que a indústria assim da comunicação é muito relevante para estabelecer cultura, para estabelecer um monte de padrões. Agora eu acho que essencialmente no caso de produtora e de agência, e você falou muito bem do cenário dos youtubers, entender que qualidade hoje não tem a ver com craft, não só com aquela estética maravilhosa, cinematográfica. Padrão Globo de qualidade, né? Tem que entender que, cara, a qualidade... Só deixa eu dar deixa eu dar uma encaixada aqui. Cara, eu conheço bem a Globo, já fui lá, já visitei. Cara, aquilo é maravilhoso. Sim. Cara, aquilo é um templo. Adoro a Globo. E o que os caras fizeram com qualidade, eu fui lá, eu visitei, eu fiz palestra pro pessoal da engenharia, cara. Eu vi a exposição que os caras fizeram lá. É um negócio de primeiríssimo mundo e nós temos mais que olhar pro mundo inteiro e falar, cara, eu tenho um puto orgulho de ter uma Globo no Brasil. E eu não gostaria que aquilo acabasse. Não, pelo contrário, cara. Aquilo tem mais que... o que nós temos que fazer? Ela elevou o padrão tão para cima de qualidade, né? Que em determinado momento aquilo deixou muita gente de fora, porque eu não tenho bala na agulha para anunciar na Globo. A minha empresa não tem bala na agulha para produzir um comercial que vá para a Globo. Eu sou muito menorzinho. E agora esse bala na agulha está começando a aparecer. Já dá para chegar lá, né? Então como é que essa estrutura maravilhosa consegue atender essa outra classe? Que você abriu a nossa conversa aqui falando, né? Então uma classe nova que não é só uma classe nova de consumidores, mas de empresas também, né? A porrada de empresa que é minúscula, que é pequenininha, que começa a investir e fala, cara, eu vou conseguir conversar num nível que só a Ford falava antigamente, agora eu consigo estar lá, né? E fazer. Então tem toda essa mudança acontecendo ali. Mas até falando um pouco da Globo, acho que tem uma questão, acho que a Globo, quando fez o movimento lá atrás de levar o Sérgio Valente pra lá, que, pô, é uma puta referência da propaganda, e é um cara que entende como ninguém comportamento pop, entende como ninguém um pouco dessa estética mais popular, consegue quebrar alguns paradigmas até de programação, assim. Eu acho que a própria iniciativa da Globo de levar o choque de cultura, que era um fenômeno da internet, pra TV, e, cara, respeitando o estúdio tosco dos caras, respeitando e entenderem que a qualidade dos caras é aquilo. É o conteúdo que eles proporcionam, não necessariamente a estética, o craft e tal. É aquela linguagem, porra. As pessoas gostam daquilo. Entendeu? Ela demorou pra entender. Ela demorou pra entender o Perdidos na Noite.
Você lembra do Faustão? Sim. Aquilo tinha ele surge, ele cresce em cima da tosquice, cara. O programa era todo tosco, né? Não, e até hoje o Perdidos na Noite é melhor do que o Faustão. Pois é, aí a Globo traz aquilo lá e fala o seguinte: agora eu vou dar um banho de loja no Faustão. Sim. E do Perdidos da Noite só sobrou o Faustão nos momentos em que ele fica puto. Sim. Ele tem que arrumar, aí vira o Faustão. Você fala, cara, ele xingando, ele brigando, tudo. Aquele é o Faustão. Sim. Do Perdidos da Noite. Mas ela ganhou até uma fama, né? Quer dizer, se eu for pra Globo, eu dancei. Vai pra geladeira. Vou pra geladeira. Vou ser pasteurizado ali na Sim. Globo, né? Mas eu acho que eles estão entendendo bem. Eu acho que assim, o Tá No Ar do Adnet a Globo deixar que se tire sarro dela mesma, deixa até que tire sarro de anunciantes ali. Sim. Eu acho super positivo, cara. Eu acho que é o papel dela como emissora, como principal emissora do país, assim. Eu acho que, de certa forma, ela mostra de um jeito inteligente o respeito ao que a cultura popular tá pautando ali do outro lado. Porque foi aquilo que eu te falei. Acho que hoje, quem for idiota e o suficiente de querer montar uma redoma de padrões, sim, vai quebrar a cara, seja agência, seja anunciante, seja veículo, seja produtora. Porque, cara, o padrão hoje é ter a sensibilidade de entender o que é bom para os outros. Sim. Né? É entender como você consegue ser mais abrangente e democrático sem ser ofensivo. Tem gente que vira e fala assim, pô, o mundo tá ficando chato. Não, o mundo não tá ficando chato não, bicho. O mundo tá ficando mais legal. O mundo tá ficando mais democrático, tá ficando mais respeitoso, cara. Você tem que achar sua bolha, né? Você tem que achar as bolhas, né? Exato. Você fica só numa lá, é que o pessoal escreve pra mim, porra... Tem que furar as bolhas, na verdade, o né? Facebook é uma merda. Não, o Facebook é aquilo que você deixar ele ser. Sim. Que você tem poder pra selecionar o que vai chegar pra você por ali, né? Mas até isso bom que você falou do Facebook, porque assim, eu tenho começado a ver em campanhas, que nem tem campanhas que a gente faz, que a gente coloca a mesma campanha com formatos adaptados para a rede, mas pô, no Twitter, no Face, no Insta e no YouTube, né? Cara, o perfil das redes é totalmente diferente. Mas a reação é diferente, entendeu? Eu tô em todas elas, tá? Sim. E eu sei o que é, cara. E eu tô em todas elas e eu tenho posicionamento político e tudo mais. Então eu sei das porradas que saem lá. Eu sei o que dizer em cada uma delas, né? Sim. Tem post que eu falei, esse aqui eu não posso pôr no Twitter. Se eu botar isso no Twitter, cai o mundo ali, né? Então você tem que tomar um cuidado aí pra... E eu imagino vocês que têm a responsabilidade de carregar um nome de uma marca junto, né? Claro. Quer dizer, pô, se você programar um negócio meia boca, aí vai dar rolo lá fora, né? Sim. Hoje tá todo mundo nervoso, né? Me fala uma coisa aqui. Acabou aquela época em que o dinheiro jorrava na propaganda, na publicidade. Tinha grana que não acabava mais, até porque era tudo muito caro, né? Sim. Ganhava-se um percentual legal na televisão, era tudo muito caro, a montadora vinha, tinha, aquele dinheiro todo sumiu, né? Não que ele não exista mais, ele se deslocou para outros lugares. Por outro lado, apareceram outros grandes players, quer dizer, 25 anos atrás não tinham o pessoal de telefonia celular, que tem um peso na propaganda muito grande, né? Então, se você perdeu a indústria do cigarro lá atrás, que anunciava, agora você tem. Então tem umas mudanças acontecendo aí, né? Mas no meio desse processo aí, eu acompanhei e fui vendo como o modelo de negócio das agências teve que mudar radicalmente, cara. Quebrou um monte de agência, várias desapareceram. Me parece que aconteceu o seguinte, as grandes conseguiram de alguma forma se arrumar. Se consolidar. As pequenininhas conseguiram se manter porque são pequenininhas e teve uma classe média ali que foi pulverizada, né, nas agências, né? E assim funcionou com todas as cadeias desse segmento aí. Como é que é hoje? Você que é sócio da empresa, você hoje está lá, você não está mais como um funcionário, você está como dono, você é dono da né? Como é que é hoje, cara, você, num mercado como esse aqui, que está nervoso, onde o dinheiro voa com rapidez de um lado para o outro, onde você compete com áreas que eu não sei se vocês já têm um domínio, né? É muito fácil o dinheiro sair para outros lugares, né? Onde os clientes parece que mudaram barbaramente. Eu encontro uma dificuldade gigantesca de ter interlocutor. Eu visito um cliente e não tem mais interlocutor, cara. Vamos falar marketing? Não tem. Eu não consigo pegar, né, alguém que senta na minha frente e fala em investimento em coisas intangíveis para dar retorno lá na frente. É muito complicado isso. É o seguinte, quanto volta do que eu botar? Eu boto quanto volta, né? ROI o tempo inteiro, né? É muito mais complicado, é muito mais difícil, né? Como é que é hoje, cara, você tocar um negócio
preocupado com a saúde dele para você nesse mundo tão louco aí. Eu acho que tem uma questão que é super importante, que é entender o game, assim, entender como que é o jogo, né? Eu acho que tem uma questão que eu sempre digo que não adianta. O trabalho sobre seu parceiro de comunicação, ele está relacionado a um valor que, cara, ele é super intangível, mas na verdade é super tangível ao mesmo tempo, que é confiança. Porque o que acaba acontecendo hoje? Você depende muito de estabelecer relações muito confiáveis com o seu cliente, a ponto de ter um negócio seguro. Eu acho que tem exemplos muito bons, assim, a Bullet tem 31 anos, há 30 ela tem Johnny Level. Com passagens de sai, volta, tal, não sei lá, mas é aquela história na hora de fazer um trabalho consistente, que envolva um risco, tal, a gente acaba reatando a relação, se ela estiver desgastada. Eu acho que o trabalho que a gente tem feito, e eu falo muito desse momento de reposicionamento que eu comecei a fazer na agência em outubro com a minha volta com os meus sócios. Foi outubro agora? Outubro agora. Ele tá, muito relacionado a menos apresentações, discursos bonitos, tal, e muito diálogo. Então, eu acho que tem essa questão da medição da sensibilidade, como você consegue, como o cara te enxerga como parceiro mesmo, como que ele te enxerga como relevante. Acho que hoje tem muitos clientes, tem um mercado absurdo aí a ser explorado por essas relações. Eu tô falando isso que assim, a Bullet de janeiro até agora conquistou 11 clientes novos. Que legal. Então, desde relações reatadas até coisas que a gente nunca tinha trabalhado, mas que foram oriundas de uma conversa, de um papo, estamos migrando a agência para isso, queremos entregar esse trabalho, joga aqui na minha mão, vamos ver o que acontece. E muito por essa confiança de vamos trabalhar junto pelo resultado, as coisas têm funcionado muito bem. Eu acho que assim, hoje essa questão da confiança, ela é muito do vamos correr, e acho que esse é o lado, assim. É muito menos o discurso de parceria e a atuação de parceria. Sim. Qual o risco que a gente corre junto, mas assumidamente estamos correndo junto. Qual é o jogo que a gente vai jogar agora para reverter um problema que a gente tem? Eu acho que tem coisas que são muito legais. A gente fez uma campanha para a Skol que ela partiu de uma necessidade ali, poxa, a gente estava comunicando, a Skol estava comunicando com a campanha da FNASC há muito tempo não chegou o Skol Puro Malte, que era o lançamento de Puro Malte. E aí falou, a gente queria fazer alguma coisa diferente e tal, não sei o que lá, e a gente foi entender um pouco o comportamento do consumidor, entendeu? Trouxe a campanha tem um monte de hater que falava mal que vocês não tinham Puro Malte, falam até hoje que vocês têm mal. Vamos fazer uma campanha para eles, mas comunicando para todo mundo, mas uma campanha agradecendo esses haters, esse empenho que eles têm de nos ofender, e mostrar que, cara, tá tudo bem pra gente. A gente sabe que a gente deixou ele puto muitas vezes, mas tá aqui, é Puro Malte. Cara, uma campanha que tem um puta resultado. Mas, de novo, entende primeiro, uma relação de confiança. É arriscado falar com hater? Pra cacete. Vai tomar pedrada, assim. Sim. É acertar o tom, é acertar a relevância pra marca e levar a relação de confiança. Vamos fazer? Vai dar certo? Vamos? É legal? Vamos fazer rolar. E essas e outras coisas a gente fez uma campanha em janeiro, fez a campanha que é uma campanha que ela é provocativa pra caramba, que é o início da relação Puma e Palmeiras, né? Com a Adidas saindo depois de 12 anos de Palmeiras e a Puma entrando, com uma puta ambição de, na primeira campanha eu quero conquistar o coração desses caras, e a gente fez o Verde a Cor da Inveja, que é uma campanha polêmica, porque ela faz o palmeirense amar a Puma, né? E amar ainda mais o Palmeiras, tá arraigado no sentimento bipolar do torcedor palmeirense. Mas é uma campanha que só funciona se o adversário, se o rival se doer, né? Sim. Como se doeu. Imagina. Então a campanha deu certo. Então eu acho que... Não é futebol, cara. Exato. E é muito fácil você tirar o corintiano da razão, né? Do centro, né? Então eu acho que tem um pouco disso, assim. Essa relação do confiança vamos fazer coisas arrojadas, mas coisas que tenham sentido. Sabe? Não é mais a história do não precisamos fazer uma campanha. Não, precisamos ter uma solução de comunicação. Pode ser uma campanha digital, com esse tom mais fanfarrão de Skol, de
dessa malandragem. Isso que eu queria te perguntar aqui na sequência aqui. Porque hoje é o seguinte, vamos lá, eu criei o mote da campanha, tá? Eu já criei o meu mote da campanha, já pensei numa coisa muito legal, tem aqui toda a parte criativa, tá resolvida. E agora, eu sei que na verdade essas coisas nascem juntas, mas acho que em algum momento alguém define que, cara, o canal não é televisão, o canal também não é rádio, o canal é internet. Ou então, não é nem internet, o canal é blog da fulana de tal, do ciclano de tal. Essa decisão, que eu não sei nem se é uma decisão, me parece que é essa conclusão. Sim. Tá no departamento, quem é que conduz essa coisa, cara? É o planejamento? Então, o planejamento, como que o mercado foi evoluindo, tem aquela história do que o planejamento faz e o que as pessoas desejam que o planejamento faça. São coisas totalmente diferentes. Sim. É a história do como eu me vejo, como daquele meme maravilhoso, né? Como eu me vejo, como minha namorada me vê, o pai me vê e o outro me vê. Mas eu acho que tem uma questão na Bullet, pelos aprendizados, o que eu fiz? Eu tenho para o que eu chamo de concepção, que é a área que envolve estratégia e criação, eu tenho uma head de estratégia, que ela é dona do departamento de planejamento, de BI, que é quem faz as leituras de redes sociais, quem faz os acompanhamentos de dados, pesquisa, quem faz a parte de... E toda essa parte que a gente tem também, do que a gente aprende dos resultados das nossas campanhas, vira insumo de novo. A gente tem uma ferramenta que integra dados reais de leitura, monitoramento de redes e essa parte de acompanhamento e inteligência de comportamento, que é a nossa área de BI. E a área de mídia. A área de mídia, na Bullet, ela fica abaixo da rede de estratégia. E duplando com a criação. Por quê? Hoje, tão importante quanto definir canais e fazer o que a gente chamava antigamente de estratégia de canais, é pensar de forma inteligente o formato que você usa. Porque tem o seguinte, não é assim, vou fazer o bagulho no YouTube lá, colocar um vídeo no YouTube. Não, qual é o formato que você vai usar diferente? Porra, é o Stories do Instagram? A gente vai fazer uma série de Stories. Eu acho que a mídia hoje ela entra como parte do pensamento criativo. Ela entra como parte da solução criativa, por assim dizer. E parte de uma fundamentação estratégica. Então, eu acho que essa parte de mídia é muito legal porque ela fica bem no limiar entre estratégia e criação. Sim. Ela é um input estratégico, mas que direciona soluções criativas. Sim, é por isso que eu falei, é uma conclusão. Não é uma decisão, você conclui isso no final do processo de discussão, né? Sim. Antigamente se apresentava assim, cara, estratégia, um direcionamento estratégico, uma campanha. Daí depois o cara de mídia apresentava onde ia veicular aquilo lá, né? Tipo, que era quase uma campanha de mídia, né? Sim. Hoje, cara, não dá mais pra você dissociar isso, porque os mídias hoje, eu trabalhei com gente lá na África que, não dá pra você chamar o cara você não chamar o cara de estrategista. Entendeu? Os caras são muito bons em, colocar um pensamento em formato. Entendeu? Em criar formatos, em dar soluções diferentes de conteúdo, né? Que a ponto de você chamar o cara daquela história do pensamento tático de mídia. Os caras têm um talento hoje de serem mais proativos, de pensar em formatos e criarem soluções, né? Então acho que isso hoje está muito integrado, até por uma necessidade nova do mercado mesmo. Você sentiu mudança nos clientes, cara? Muita. No cliente? Você sentiu o impacto de uma coisa que eu chamo de... Não quero te botar em saia justa aqui. Então, claro. De uma coisa que eu chamo de juniorização, cara. Quando as pessoas que tomam decisões já não tem mais a pegada que tinha um tempo atrás, quando o cara fala, deixa eu mato no peito, eu vou levar essa bola adiante. Agora não, leva pro comitê, junta mais 5, se não tomar decisão tem que subir, sobe, e a tomada de decisão é complicadíssima, cara. Você sentiu isso, não? Então, acho que vai de cliente, cultura para cultura. Eu acho que é um pouco que nem das agências, assim. Tem cliente que, de certa forma, por ter fortalecido muito a área de vendas, abriu mão um pouco do marketing. Sim. E eu falo, e aí não é sobre generalização, é muito mais o decisor mesmo. Sim. Tem cliente que partiu de uma solução em compras, que é assim, cara, virou commodity comunicação. Sim. E esses aí eu vejo uma morte lenta para eles, porque, cara, é muito difícil você comoditizar aquilo que, de certa forma, é a etapa final entre a sua relação com o consumidor e com a pessoa de fato, assim. Você fala assim, não, uma agência me cobra X, a outra cobra Y,
ou obrigar agências não, se quiser trabalhar comigo, aceita X%. Eu tenho 2 casos esse ano que sentei com meus sócios, a gente abriu mão, falou obrigado, não me chama mais pra nada, até porque não paga minhas contas. A remuneração do cara de compras é baixar o, Exato, baixar o preço. A meta dele é baixar. A meta dele ele não tá preocupado se você tem mais categoria que o outro, ele vai baixar, cara. Sim. Eu tenho um case delicioso, eu sempre conto esse case aí, que é o seguinte: um amigo meu tinha tava numa multinacional, não, é um amigo de um conhecido meu que veio me contar essa história. Que tinha uma fábrica de copos para café, copinho de plástico de café. Sim. E fornecia para uma multinacional há séculos, cara, toneladas daquilo lá, né? E um belo dia ele é chamado lá e ele perde a conta. Como assim, cara? Não, perdi a conta, o que houve? O pessoal de compras, o que foi ver lá, e ele perdeu a conta porque ele estava mais caro, sei lá, 15, 20, 30% mais caro que o competidor, né? E aí foi ver, cara, pô, perdi a conta, não conseguiu ganhar, perdeu a conta e se ferrou. Uns meses depois ele é chamado de volta lá. O que aconteceu? Os caras de compra fecharam o conto mais barato, só que o copinho do outro era tão fino que queimava o dedo da turma. Então os caras, para tomar, punham 2 copinhos em cima do outro. Eles duplicaram o consumo de copo, aumentaram o custo, porque focaram numa decisão de redução de custo lá atrás, né? Que é aquela história do que a gente não vê, né? O que não se vê, né? Que é uma historinha simples, mas que você leva isso para outras, né? Volta na tua área. Vamos botar preço em criação, cara? Bom, e é aquilo que eu te falei, solução não tem preço, solução é solução. Se ela vai te trazer resultado, você precisa mensurar o impacto do resultado que ela vai te trazer. E tem outras, eu, por exemplo, eu trabalho com a Ambev há 10 anos, né? Fez 10 anos esse ano. Tem uma questão que eu falo, assim, hoje a gente tem um entendimento, tem uma relação muito boa até por esse vínculo de trabalhar, mas mesmo a área de compras Ambev é super conhecida por ser rígida, paga em X não sei quantos dias, tal, mas tem uma relação de entendimento do, cara, sou fair nisso, assim, tenho minha forma de pagamento que é policy da companhia, mas, cara, o cara entende o quanto que ele vai pagar por aquele trabalho. O fato de reconhecer o quanto vale, para mim é mais importante do que o prazo que você paga. Sim. E tem uma questão que as pessoas não conseguem entender. Não é sobre isso que a gente briga. É ruim receber inútil? óbvio que é, né? Claro. Mas assim, se é justo, puta, aí é legal pra cacete. Sim, vamos discutir as condições. Mas é sobre diálogo, entendeu? É sobre diálogo. Porra, reconhecer que tá fazendo um trabalho importante pra empresa, é por isso que eu falo que é a história da solução. Sim. Porra, foi uma puta solução, é uma puta campanha pra marca X, então, porra, legal, eu tenho minha policy pra seguir, mas tá aqui, pô, legal, são esses fornecedores, tá enquadrado, faz o faturamento certinho, pô, todo mundo fica feliz. Você se programa também, então, para atender melhor o cliente, independente das regras que ele tenha. Mas eu acho que assim, o caso, você me perguntou, o caso da juniorização, eu não acho que ele é geral, assim. Eu acho que tem clientes que são novos, extremamente talentosos. Eu tenho, o caso de Ambev mesmo, eu tenho clientes que são novos em idade, mas muito competentes. Não dá nem pra falar assim, juniorizou. Juniorizou por quê? Porque uma pessoa mais nova é competente, aí não é juniorizar. Aí você melhorou, né? E porque você vai ter uma cabeça nova, vai ter mais refresh. E tem executivos excelentes ali, né? Pra trabalhar como equipe. E tem um time muito bom de cabeça aberta. Aí você tem outros lugares que você tem gente que acha que sabe muito, sim, entendeu? E estagnou no pensamento. E aí volta tudo aquilo que a gente está discutindo. Puta, a indústria está mudando, pô, as agências estão mudando, as produtoras estão mudando e tal. O cara quer fazer exatamente daquele jeito que ele faz há 15 anos. Meu, não vai dar mais o mesmo resultado. Não vai dar. Eu gosto de pautar sempre por formatos de compra mesmo, de shopper que mudaram totalmente. A gente sempre... E gosto sempre de usar o exemplo da indústria automobilística, pô. Sim. A indústria automobilística antigamente, cara, o que você gastava dinheiro? Fazer uma puta de uma concessionária foda. Sim. Tem que ser uma puta experiência, meu. Faz o melhor café aí moído pro cara aí, meu, sei lá, dá refrigerante, dá massagem pro cara ver. Era quase aquele negócio de visitar estande de construtora, né? Sim. Meu, hoje o poder de decisão de compra de um carro, ele é feito na internet. O cara já decide o carro que ele quer comprar, ele vai na concessionária ver se é tudo aquilo mesmo. Sim. Se for, comprou. Então, os caras que não entendem que essas cadeias de decisão de compra mudaram,
também às vezes é melhor ter juniorização mesmo. Porque talvez tenha um moleque lá, uma menina lá que vai levantar a mão. Que sacou. Aí vai virar e falar, meu, estamos gastando errado, gente. Né? Eu acho que por isso que eu sempre digo, eu acho que assim, hoje, derrubar essas barreiras e fazer com que tudo seja muito mais democrático e seja muito mais diverso e brigar por isso nas estruturas organizacionais mesmo, até os times de RH e gestão. Pô, temos gente jovem o suficiente, temos gente com orientações sexuais diferentes, temos gente de diversos gêneros em todos os departamentos, de diferentes realidades sociais, com culturas diferentes, tem brasileiro, tem gringo. É importante pensar nisso, porque numa troca pode vir uma solução brilhante, pode vir, mas assim, se você tiver um quadro de equipe, cara, pessoas do mesmo poder aquisitivo, com as mesmas orientações sexuais, mesma idade, que pensam igual, cara, aí você vai ter sempre a mesma solução, vai ser sempre muito igual. Você fechou numa cultura só, né? Exato, você não tem a diversidade, que é o legal, né? Interessante isso. Não, e o que eu acho bacana, falando da juniorização, tem solução lá na agência e a gente gosta muito de dar mérito para quem tem. Cara, solução vem da molecada. Sim. Entendeu? Especialmente nessa parte da mídia social, tudo tem que botar os moleques mesmo, cara. É lógico. Não adianta. É a praia deles, né? Sim. É a praia deles. E eles vão lidar com aquilo com uma habilidade que a gente não tem. E com exemplos claros, cara, como que você vai pensar numa estratégia de escola para a parada LGBT, né? Se não tiver uma pessoa que vive essa realidade, se não tiver pessoas que... Não é uma só, porque esse negócio de assim, não, eu vou ter o representante. Representante de nada, você tem que ter vários. Né? Você tem que ter várias pessoas que dialoguem ali, né? Então tem essa diversidade de pensamento também, para tudo, que você precisa entender o quanto é importante, né? Legal. Vamos caminhar aqui para os nossos minutos aqui da... Esse aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo. Sim. Né? E o segmento da propaganda e publicidade é um segmento que sempre teve um ego gigante. Não cabia nessa sala aqui, né? Sim. Essa sala não suporta dois, né? E houve um tempo em que ele viveu muito com premiações, com leão que não acaba mais, ó meu rolo. O meu rolo, aquela história toda, e foi aquele momento que era tudo uma festa, né? Até que de repente começam a chegar as empresas que falam, bom, bicho, teu rolo é lindo, mas eu quero saber o que tem pra mim, né? Dostoiévski, né? O povo não quer Deus, o povo quer um milagre. Sim. Eu já vi Deus, agora me dá um milagre, né? E a gente chega num momento como hoje aqui, em que você é cobrado a trazer seus resultados para um pessoal que está acostumado a ver planilha Excel, cara, né? Claro. O cara chega lá e fala, vamos no ROI, vamos no EBITDA, vamos lá. Como é que vocês se adaptaram para conversar na língua desses caras aí, cara? Como é que você põe a beleza do logotipo que eu criei, lindo, maravilhoso, numa planilha Excel, onde um engenheiro vai olhar esse negócio e falar, cara, eu tenho que dar valor para essa história aí. Eu costumo dizer no meu tempo lá da empresa que é o seguinte, os engenheiros chegavam com as apresentações maravilhosas e eu chegava com números românticos. E a hora que eu botava os números românticos, os caras me destruíam, né? Porque eu pedia a eles, confie que isso aqui dará um share of mind lá na frente, e eu não conseguia tangibilizar isso, né? Como é que isso bateu em vocês? Tem uma coisa legal que você falou assim, lá, a gente tava falando lá no 99, quando comecei a estudar, tinha 3 coisas que eu queria, assim, né? Atender Bombril, obviamente, porque era a minha referência, trabalhar com o Nizam, porque era outra referência, e ter o Leão em Cannes, né? Eu acho que em 2017 a África me deu as 3 coisas de presente, né? Trabalhar com o Nizam, ganhei o Leão de Ouro em Cannes e ganhei uma concorrência de Bombril, né? Legal. E foi muito engraçado que eu fiz um post na época no Facebook que é muito maluco, que é... Cara, teu sonho de 99, quando você conseguir realizar, ele não vai ser mais teu sonho, né? Ele é satisfatório pra cacete, porra. É muito maluco, né? Porque, porra, legal, você tem uma consagração de premiação, é interessante. Eu sou leonino, né? Naturalmente egocêntrico, eu sempre gosto de usar a defesa do signo pra justificar meu ego, né? Que também é uma coisa boa, né? Você não tem culpa, na minha sala é imensa pra caber ele, mas assim, mas eu tento sempre... até brincar de uma forma saudável com isso, porque às vezes pode dar algum desvio, mas eu acho que toda vez que eu brinco eu me policio com isso também. É uma solução que eu criei e é boa. E eu acho que todo mundo que me conhece bem sabe como funciona.
acho que o que a gente acabou fazendo, e tem uma coisa que eu falo pros clientes, e por isso que eu falo do valor da confiança. Cara, pesquisa. Dados de planilha de KPI. Sim. Ele ou você pode usar como... ele é um farol, né? Você pode usar para iluminar ou um poste, né? Você pode usar para iluminar ou para se escorar, né? Muitas vezes tem aquela história, pesquisa interpretativa, né? Assim como dados, né? Você tem que... Não adianta dados ter uma máquina que faz a leitura de dados. Você precisa ter interpretação humana. Então ela é sempre sui generis na forma que você entrega a resposta. Mas assim, a confiança para mim ele é o fiel da balança. Sim. Cara, você pode fazer os KPIs lá corretos. Você precisa determinar KPI muito menos numérico, mas muito mais pelo que você quer chegar. Do que a gente quer ser. Eu gostava muito quando a gente estava fazendo lá na África as campanhas de Copa do Mundo, que eu tinha 2 clientes ali que a gente estava trabalhando, eu tive 3 estratégias de Copa do Mundo, mas tinha 2 que tinham um KPI claro, assim, que era as 2 tinham o mesmo, quase, que era ser uma das 5 marcas mais lembradas. Fala o que é KPI aqui. KPI são os indicadores de efetividade, de performance e efetividade que você cria quando você faz uma campanha. Você define que aqueles são os seus indicadores de sucesso ou não, né? Key Performance Indicators, KPI. Tá? Exatamente, fatores-chave de sucesso, de performance. A questão toda era como que você consegue criar esses KPIs desse jeito, assim, eu quero ser uma das 5 marcas mais lembradas. Sim. Isso é totalmente diferente de você virar e falar assim, quero vender 16,5% mais celulares no período do ano. Exatamente. Porque é o seguinte, cara, não é a comunicação que define, não é o único valor. Do mesmo jeito que eu não posso atribuir só uma campanha que eu planejo na agência e crio o sucesso de um resultado, eu não posso também associar o fracasso. Então eu acho que tem esse ponto dos clientes hoje serem também mais entendedores disso, de falar assim, cara, solução de comunicação serve para uma coisa, que é a comunicação. Se você não acertar a sua distribuição, queridão, se você não acertar o seu pricing point, se você não acertar a tua oferta, não vai adiantar, cara. O teu mix, como que você faz. Então, hoje tem esse lado dos clientes de, sim, serem exigentes com o resultado, mas eu acho que está muito mais no que você se compromete e ter confiança no que você compromete do que ser um dado numérico, do que ser um percentual frio numa planilha. Eu acho que os clientes começaram a entender também que isso é um lado bom, tá? Que, de certa forma, quando você coloca isso, você está pronto, você tá abrindo uma janela para ser enganado, né? Porque você coloca lá e fala assim, legal. Pois é, eu tô me colocando do outro lado da mesa, tá? Sim. Você é o publicitário e eu sou teu cliente. Quando você fala da confiança, você está exigindo de mim uma confiança de que o meu dinheiro que eu tô entregando a você vai me entregar alguma coisa que eu não consigo medir. Exato. E atrás de mim tem todos meus engenheiros. Porra, meu torno quebrou! Como assim? 10 milhões lá, cara? Conserta meu torno, né? Sim. E eu tenho que tomar, eu como gestor tenho que tomar essa decisão de que, olha, eu vou investir nessas coisas. Eu tô fazendo aquele negócio das aspas, né? Aquela coisa romântica, quando tem um mundo inteiro para resolver aqui atrás com coisas que são fatos, hard facts, né? Sim. Mas isso é histórico, cara. Sempre foi assim. Eu acho que isso não vai mudar nunca mais. Isso aí tá na história da cigarra e da formiga. Claro. Se contar lendo a nossa historinha aqui, vai ser uma coisa, né? Não, e tem uma coisa que é boa só, que eu acho, que assim, cara, o quanto que você, quando tá fazendo uma estratégia, você tem potencial de analisar exatamente quais são os indicadores chaves de performance das suas campanhas. Eu acho que isso é um poder que as agências precisam ter cada vez mais de... Muitas vezes o cliente tem um objetivo dele, e você fala assim, qual que é o KPI? Responder o objetivo. Não necessariamente, cara. Tem objetivos que você tem que dar 3 passos para trás para chegar nele. E você tem que virar pro seu cliente e falar assim, querido, se eu não fizer isso aqui, eu vou dar um exemplo. Se eu não aumentar o alcance de número de pessoas que sabem que isso que você está vendendo existe, você não vai conseguir chegar nesse objetivo de conversão maior. Sim. Então, às vezes, você tem que mostrar para ele, não, mas o meu foco é conversão. Tudo bem, pode ser. Só que eu tô te dizendo que se a gente não mensurar o sucesso disso, porque é um funil, né? Você tem que aumentar a boca do funil. Porra, é lógico, se não aumentar a boca do funil, você tá ferrado. Então, eu acho que é um pouco desse diálogo. E hoje, ou eu tenho muita sorte,
Ou eu sou muito poliana, mas assim, eu tenho muito... A maioria dos nossos clientes tem uma... Tanto na minha saída recente na África, no período de África, como agora, ou que são os momentos que a gente tem essa realidade mais árdua, né? Cada vez mais de KPI, pô, tem uma franqueza, uma clareza e uma transparência no diálogo, assim. Eu acho que tem uma... Isso, pra mim, é um fator que tem feito diferença nessa mudança, assim. É a transparência. É ser franco com o cliente, envolver ele em mais etapas do processo, parar com aquele negócio do cara te passa um briefing, você vai, resolve, e o cara não sabe qual é o processo, não sabe o que está acontecendo, depois você entrega. Não, porra, chama o cara, conta as dores do que está acontecendo, abre a real, se for atrasar a entrega. Deixa ele ver onde aperta. Exato. Deixa ele ver onde pega, deixa ele até precificar o teu trabalho, entendeu? Exato. Porque, pô, o que esse cara tá fazendo vale pra cacete, né? Outro dia eu tive uma conversa que foi assim, com alguém que tava me dizendo o seguinte, que a maior dificuldade dele era mostrar o que tinha por trás dele, no processo de execução e tomada. Porque ele falou, cara, eu chego no meu cliente, ele me vê, eu vou levar a solução e o cara acha que é aquilo. Sim. Ele fala, não é aquilo, cara, tem um puta mundo atrás de mim aqui, de gente envolvida e de coisas acontecendo que são caras e que se eu não mostrar o que acontece... Aliás, foi uma agência de marketing digital que veio aqui conversar comigo, que falou que eu tenho que fazer vídeos mostrando o que existe por trás da produção de um podcast. Que não é só um cara sentado no microfone falando, né? Sim. Tem todo um... Pô, dá trabalho pra cacete fazer. Eu falei, então, se eu não mostrar que tem esse valor de produção, vira só o cara falando, e ali, cara, aí qualquer 10 reais ele tá resolvido. Daí é um microfone, né? É um microfone. O custo operacional tá microfone. Já tá aí, é meu mesmo, não vai custar nada. O que custa abrir a boca e falar, né? Não, e tem uma coisa que é legal, porque assim, eu e os meus sócios, cada um tem uma cultura um pouco diferente nem tô falando dos fundadores, tô falando de quem tá cuidando da operação, assim, né? O meu sócio, que é o Feoff, ele tá cuidando do business lá, da operação da agência nos Estados Unidos, né? O Fê tem uma relação, cara, ele é o executivo tradicional de que tem um puta relacionamento com o cliente. Sim. Né? Cara, tem um perfil que é totalmente diferente do meu, entendeu? Porque ele, naturalmente, ele vai ser o cliente dentro de casa, como diziam antigamente, né? Ele vai ter essa visão. O Edu, que é o cara de business mesmo, hoje, que toca operação aqui comigo no Brasil, cara, ele já é o cara de business que é um pé em cada barco, assim. Entende o lado, provoca por esse lado, mas dá umas porradas no cliente e explica esse lado, assim, né? Então eu acho que a Adri fica ali cuidando das pessoas e do dinheiro para fazer a coisa rolar. Eu acho que assim é importante a gente ter essa configurações de papéis para essa cultura, para essa mentalidade rolar também. Maravilha. Cara, quem quiser conhecer a Bullet, vai aonde? Digita o quê? Cara, a gente tá em... Eu acho que a gente tá em todas as redes sociais aí. Eu acho que a gente tem o site que é bullet.com.br, bullet de bala mesmo. Sim, é B-U-L-L-I-T. ET. Vamos lá. Tá, então é B-U-L-L-E-T, Bullet. Né? Isso. Daí a gente tem o perfil no Insta, é o @bulletgroup, que é bullet do jeito que a gente falou agora com o group. Depois, lá a gente posta tudo, tem no LinkedIn também, que é Bullet Group. Deixa eu só ver no Twitter aqui, que se eu não me engano ele tem um underline, só para me complicar. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Bullet. Aqui dá pra dar uma pausa aqui pra eu ver. Dá. É @bullet_group. @bullet_group. E a gente tá lá, Bullet Group, também no LinkedIn. Quem quiser mandar currículo, quem quiser passar job pra gente, quem quiser ser nosso cliente, que a gente gosta também, fica à vontade aí pra gente. Para conhecer nosso trabalho mais. Aí. Legal, grande. Olha, eu tô meio na periferia desse seu mercado. Eu já fui cliente dele, eu já tive ali. Hoje eu sou um produtor de conteúdo. Eu tô sempre próximo, né? Minha formação é em comunicação, então eu sempre trafeguei muito perto nunca trabalhei dentro de agência, mas vivi boa parte dentro dela como cliente, né? E apreciei muito a vivência do dia a dia, vendo como é complicado, como é difícil você fazer lá. E a Bullet sempre foi referência, sabe? Sim. Sempre acompanhei vocês de montão, conheço a história de vocês, e sempre me passou aquela ideia do Velociraptor.
Sim. Nunca foi o Tiranossauro, sempre foi o Velociraptor, né? E eu fico feliz de ver vocês detonando aí, cara, vendo a coisa acontecer, vendo essa mudança, quer dizer, vocês estão mudando, mudou agora em outubro, né? Sim. E fazendo acontecer. E é legal, pela paixão que você falou aí, eu vejo que vocês não vão ser esmagados por nenhum... como é que é? Um brontossauro, não, cara. Vocês estão na turma dos Velociraptors aí. Parabéns, cara. Sucesso aí no trabalho de vocês. Bem-vindo ao mundo dos podcasts aqui. Obrigado. Participante, vamos. Não, eu acho que tem uma coisa bacana que você falou. Eu acho que assim, nenhuma agência sobrevive 31 anos sem ter um mérito, né? Exatamente. Eu acho que tem todas elas que sobrevivem tanto tempo nesse mercado que é super competitivo, super duro. E não porque só tem muitas agências, porque tem muita gente competente, é o que você falou. Todo ano tem muito publicitário entrando aí no mercado. Sim. E tem muita gente boa, assim, não é que os bons são os velhos. Hoje eu acho que isso que é legal. Hoje você precisa ter um time coletivamente bom, né? Todo mundo precisa ser bom. Suas lideranças, o time que você contrata, não dá mais para você ter um time que uma pessoa reina absoluta. Sim, aquele é o nome, né? Não tem mais isso, né? O nosso mercado não sobrevive mais isso, assim. Eu acho que até a própria liderança, como o Nizam, Washington, deixaram ótimos líderes, como a África, hoje tem o Sérgio Gordilho e o Mar Santoro, e por aí vai, né? E acho que tem uma coisa muito legal. A Bullet, ela sempre investiu em inovação. Se tem uma coisa que ela tem nesse DNA, é a inovação. Ela está sempre se inovando, buscando soluções inovadoras para o cliente. Eu acho que enquanto a gente não perder isso, a gente continua sendo isso aí que a gente é. Grande, cara. Obrigado, viu? Visita, viu? Obrigado pela oportunidade, achei bem legal o papo. Que bom.